Quando uma mulher começa a se afastar e a te ignorar, há uma coisa que você deve fazer. Psicologia feminina. Existem momentos na vida de um homem em que um silêncio incomum surge. Uma mulher que antes lhe dava atenção, sorria para suas mensagens e ligava tarde da noite apenas para conversar sobre amenidades, de repente se torna distante. As mensagens diminuem, as ligações desaparecem, e quando ele tenta contato, as respostas dela se tornam curtas, frias, demoradas por horas, ou às vezes simplesmente não vêm. Você começa a se perguntar: o que aconteceu? Cometi um erro? Ela perdeu o interesse em mim? Ela está tentando me testar? Eu disse algo errado? Essa incerteza pesa, e nesse momento, muitos homens cometem o maior erro que poderiam cometer. Eles começam a correr atrás ainda mais. Enviam várias mensagens, ligam repetidamente, escrevem longas mensagens emocionais, buscam desesperadamente a atenção dela. E sabe o que geralmente acontece depois disso? Ela se afasta ainda mais. Porque essa é a realidade que a maioria dos homens não consegue entender. Quando uma mulher cria distância entre você e ela, sua reação determina se ela eventualmente retornará ou se você a perderá completamente. Então vamos analisar mais a fundo a psicologia por trás disso. Por que uma mulher te ignora? Por que ela se distancia? E mais importante, quando isso acontece, qual é a única coisa que você precisa fazer para mudar toda a situação? Por que as mulheres se afastam? A psicologia por trás disso. Primeiro, entenda isso claramente. As mulheres raramente se distanciam sem que algo esteja acontecendo por baixo dos panos. Geralmente, há uma razão por trás da mudança. Aqui estão algumas das explicações psicológicas mais comuns. Primeiro, ela está testando sua estabilidade emocional. Uma mulher, especialmente quando tem sentimentos por você, pode às vezes se afastar um pouco para ver. Este homem é confiante o suficiente para se manter firme, ou ele desmoronará no momento em que eu criar alguma distância. Isso nem sempre é algo que ela faz conscientemente, mas pode ser uma resposta emocional natural. As mulheres geralmente são atraídas por confiança e estabilidade, não por desespero. Segundo, ela pode estar perdendo o interesse ou se sentindo entediada. Às vezes, ela sente que você se tornou muito disponível, muito previsível, e quer ver se você é um homem que realmente se valoriza. Se você entrar em pânico e correr atrás dela ainda mais, estará confirmando a crença dela de que sua felicidade depende demais da atenção dela. 3. Ela está sobrecarregada ou lidando com suas emoções. As mulheres costumam vivenciar as emoções profundamente. Se algo a magoou, ou se ela está enfrentando estresse na vida, pode se distanciar para processar tudo. Mas aqui está o ponto importante. Se você se recusar a respeitar a necessidade dela de espaço, ela pode interpretar suas ações como carentes ou egocêntricas. 4. Ela pode estar questionando o relacionamento. Sim, às vezes ela pode estar conversando com outras pessoas ou tentando decidir se você é a pessoa certa para ela. Pode ser doloroso, mas é uma possibilidade. E a maneira como você reage quando ela se distancia pode fortalecer ou enfraquecer a imagem que ela tem de você. 5. Ela quer ver como você se comporta. Em muitas situações, a distância dela pode silenciosamente perguntar: você é um homem que precisa da minha atenção a cada instante, ou é alguém que consegue se manter focado e no controle da própria vida? O maior erro que os homens cometem. Quando os homens não entendem a psicologia feminina, muitas vezes caem em uma armadilha perigosa, a busca por validação. Eles acreditam que se explicarem mais, lembrarem a ela o quanto se importam ou se esforçarem um pouco mais, ela voltará. Mas a atração não funciona assim. As mulheres não desenvolvem sentimentos por causa de pressão ou explicações intermináveis. Elas são influenciadas pelas emoções e experiências que têm com um homem, e nada destrói a atração mais rápido do que o desespero. Então, quando ela te ignora e você começa a correr atrás dela, é isso que ela pode perceber. Você é inseguro. Você precisa mais dela do que ela precisa de você. Você tem dificuldade em lidar com a pressão emocional. Aos olhos dela, o respeito começa a desaparecer. E quando o respeito desaparece, a atração geralmente também desaparece. A única coisa que você deve fazer. Agora, aqui está a verdade. E ela pode te surpreender. Quando uma mulher se distancia e te ignora, a única coisa que você deve fazer é nada. Sim, nada. Não por raiva, não por vingança, não por imaturidade, mas porque você está calmo e emocionalmente controlado. Por quê? Porque o silêncio pode transmitir confiança. Pense nisso.
Quando ela te ignora e você não corre atrás, não implora e não faz tentativas desesperadas para chamar a atenção dela, você demonstra que a sua paz não é controlada pelas ações dela. Você respeita o espaço dela, você mantém o controle sobre as suas emoções, você não tem medo de perdê-la. E aqui está a parte interessante. Às vezes, as pessoas ficam mais curiosas quando veem alguém que permanece calmo e impassível. Ela pode começar a se perguntar: por que ele é tão tranquilo enquanto eu sou distante? Talvez ele não precise tanto de mim quanto eu pensava. Talvez ele tenha a própria vida. Talvez ele tenha mais força do que eu imaginava. Essa curiosidade às vezes pode trazê-la de volta. Uma história para se lembrar. Deixe-me compartilhar um exemplo. Havia um homem chamado David que conheceu uma mulher por quem se apaixonou de verdade. No começo, tudo parecia perfeito. Eles trocavam mensagens todos os dias. Tinham longas conversas ao telefone e compartilhavam momentos doces. Mas com o tempo, ela se tornou distante. Ela parou de responder com tanta frequência. Parou de iniciar conversas. David ficou ansioso. Ele enviava mensagens longas e emotivas, dizendo: fiz alguma coisa errada? Por favor, fale comigo. Estou com saudades. Mas quanto mais ele a perseguia, mais fria ela se tornava. Até que um dia, David decidiu que já tinha chegado ao limite. Ele disse para si mesmo: não vou mais correr atrás dela. Se ela quiser ir embora, eu a deixarei ir. Ele parou de mandar mensagens, concentrou-se em melhorar a si mesmo. Foi à academia, passou tempo com os amigos e trabalhou para alcançar seus objetivos. Ele se portava com uma confiança tranquila. Algumas semanas depois, ela entrou em contato. Ei, estranho, por que você não me mandou mensagem? Você percebe a mudança? Ela esperava que ele continuasse a persegui-la. Quando ele parou, ela notou um lado diferente dele. Porque as pessoas costumam notar quando alguém tem a confiança de ir embora. O que acontece quando você faz isso? Quando você para de correr atrás e permite que a pessoa tenha o espaço que escolher, geralmente uma de duas coisas acontece. Primeiro, ela volta. A curiosidade pode aumentar. Ela pode se lembrar das qualidades positivas que você trouxe para a vida dela. Ela pode decidir entrar em contato, porque o silêncio às vezes fala mais alto do que o desespero. Segundo, ela segue em frente, e se ela for embora definitivamente, então o relacionamento não era para continuar. Mas você mantém sua dignidade, você permanece focado em si mesmo e cria oportunidades para alguém que o valorize. De qualquer forma, você continua seguindo em frente. A lição mais profunda. A verdade é que pessoas emocionalmente fortes conseguem lidar com o silêncio sem se perderem. Confiança, autoestima e equilíbrio emocional são qualidades que tornam uma pessoa atraente. Então, da próxima vez que uma mulher o ignorar, lembre-se disso. Não implore, não corra atrás, não se explique interminavelmente. Simplesmente faça isso. Mantenha a calma, respeite a distância, continue construindo seu próprio valor. Porque no momento em que você para de buscar aprovação, você começa a se tornar mais atraente. Considerações finais. Uma mulher criar distância nem sempre significa o fim. Às vezes, é um reflexo de como você reage sob pressão emocional. Muitos homens fracassam porque perseguem por medo, mas um homem que entende de controle emocional sabe que às vezes a ação mais poderosa é a paciência, porque quando você para de correr atrás de alguém, você dá a essa pessoa espaço para perceber sua ausência. Quando você permanece em silêncio, suas ações muitas vezes falam mais alto do que palavras, e quando você se respeita o suficiente para deixar ir, você se torna alguém que deixa uma impressão duradoura. Então lembre-se, quando uma mulher o ignorar, não entre em pânico, não implore, mantenha a calma, permaneça em silêncio, mantenha-se forte. É assim que você realmente vence. Se você achou este vídeo útil, inscreva-se no Sound of Saticon para obter mais informações sobre relacionamentos, psicologia humana e desenvolvimento pessoal.